E aí, meus? Tudo certo? Bom, vamos para o nosso próximo experimento, que é o referente a campos elétricos, certo? Que vai ser o nosso último dessa aula, beleza? Só que não vai ser o último que eu vou trazer aqui para vocês, porque eu achei isso extremamente interessante para o desenvolvimento das nossas aulas, principalmente teóricas, certo? Porque o entendimento da física tem que vir em primeiro lugar antes da gente se matar nos exercícios, certo? Porque os exercícios ficam extremamente mais fáceis quando a gente entende o que está acontecendo, belezinha? Também coloquei a câmera aqui no cantinho, beleza? No canto inferior esquerdo, porque dessa vez a gente vai ter uma gradezinha aqui de opções que a gente pode selecionar no nosso simulador, certo? Só que dessa vez eu só vou trabalhar o campo só direção e tensão aqui com vocês, certo? Valores e grade eu não vou trazer dessa vez, certo? Porque não é a finalidade da demonstração desses tipos de grandeza, certo? Que vai ficar um pouquinho mais para frente para os próximos tópicos, beleza? Mas ó, o que a gente, meu amigo, esse experimento me deixa com o coração quentinho. Olha o que acontece quando eu coloco uma carga de 1 nanocoulomb aqui na minha tela. Positiva. Pumba. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa, meu amigo. Gente, olha isso. Eu mexo a carga e ela mexe o campo elétrico ao redor dela. Vamos deixar ela aqui no centro e vamos conversar um pouquinho. Vamos lá. O que está acontecendo? A gente já estudou campo elétrico, certo? A gente já estudou campo elétrico. E o que acontece? Quando tem uma carga pontiforme, certo, no espaço, ela vai gerar um campo elétrico ao seu redor, como a gente já viu. No caso da carga ser positiva, ela vai gerar, como podemos ver, um campo elétrico de afastamento, certo? Campo elétrico de origem de afastamento, onde as linhas de campo surgem nela, certo? E vão ali para o infinito, beleza? Que é exatamente o que está acontecendo, ó. Onde eu coloco a minha carga, as linhas de campo sempre vão surgir nela. Ó, que louco! E sempre de afastamento. Nossa, isso é tão lindo que vocês não fazem ideia. Eu espero muito que vocês trabalhem com isso depois, porque é fácil acesso, só entrar no link e brincar, beleza? A gente pode observar o mesmo fenômeno com a carga negativa de 1 microcoulomb. A gente observa que as linhas de campo agora terminam nela, certo? Porque é um campo de caráter aproximatório, de aproximação, beleza? Que, como a gente já estudou também, é a característica das cargas negativas, ou seja, do campo elétrico criado ao redor de uma carga negativa, belezinha? Como a gente pode ver também, quando a gente muda aqui o local da carguinha, a gente também muda toda a configuração do nosso campo elétrico, beleza? Isso é fenomenal, demais, demais. E uma característica que eu gostaria de mostrar para vocês também, antes da gente inserir mais cargas para interagirem, é a ideia de botar uma carguinha de prova. A gente falou tanto disso, carguinha de prova que a gente coloca em um determinado campo elétrico para ver qual é a intensidade da força que esse campo elétrico promove numa carguinha carregada, certo? Porque senão não iria sentir o campo elétrico. Só que a gente nem precisa saber o valor dessa carga, a gente só precisa saber que ela está carregada, certo? Por quê? O campo elétrico gerado só depende da carga fonte e não da carga de teste, beleza? Então, ó, vamos botar um sensor, uma carga de prova. Opa, beleza. O que a gente pode ver aqui? A gente vê um vetorzinho surgindo, apontando exatamente para a minha carga fonte, independente de onde eu coloco esse sensor. Por quê? Porque é a força de origem eletrostática gerada na minha carga de prova, certo? Pelo campo elétrico gerado pela minha carga fonte. Beleza? Então, ó, a gente observa que a força de atração eletrostática gerada pelo campo elétrico da minha carga fonte, ele aumenta quando eu aproximo a carga,
certo? A carga de teste, só que também diminui drasticamente quando eu afasto. Isso porque a equação de força depende do quadrado da distância, certo? A gente também pode utilizar esse sensor não só para ver a força de origem eletrostática gerada pelo nosso campo, certo? Que a gente já sabe, pelas aulas teóricas, que todo campo elétrico gera em uma carga de teste uma força de origem também eletrostática, certo? Que a gente já sabe determinar também, resolvemos alguns exercícios referentes a isso. Só que também, aqui, essa carga de teste, quando a gente tira o campo elétrico, ó, a gente também pode determinar a direção do meu campo elétrico. Ó, porque nesse caso o campo elétrico ele tem o sentido de aproximação para a minha carga-fonte porque ela é negativa. Olha que beleza, o meu sensorzinho, ó, aproximo o campo elétrico, ó, entendeu? O campo elétrico fica mais forte, certo? O campo elétrico, como a força elétrica, também ele aumenta com a distância e também diminui com a distância. Então, quanto mais eu diminuo, ó, meu campo elétrico aqui é imperceptível. O meu sensor não sente o campo elétrico nessa distância. Não sente, simplesmente não sente. Então, essa carguinha aqui, ela não seria exercida ela nenhuma força de aproximação, porque ela está distante demais da carga-fonte. O campo elétrico da carga-fonte não está chegando nela, sendo forte o suficiente para interagir com ela. Só que eu aproximo um pouquinho ela aqui, ó. Opa, um vetor já começou a aparecer, certinho? Olha que beleza. Olha que beleza. Então a gente consegue ver a intensidade do campo elétrico na aproximação do meu sensor. Isso, gente, é fenomenal. Fenomenal. Meu Deus do céu. A gente pode colocar aqui esse tensão aqui que mostra, ó, a intensidade em relação a cores. Aqui a intensidade é muito maior, uma cor muito mais vibrante, muito mais forte. Aqui a intensidade é fraquinha, ó, uma cor bem levinha, certo? E a gente pode até deixar isso aqui, colocar aqui os nossos vetores que representam o nosso espaço vetorial, o tão aclamado espaço vetorial, certo? Que a gente discutiu na nossa aula de campo elétrico. Então, a todo ponto vai estar relacionado um vetor campo elétrico, certo? Como a gente pode ver, todo local tem um vetorzinho, certo? Preenchendo todo o espaço. Ou seja, o campo elétrico ele está por todo lugar ao redor de uma carga-fonte. Ele está em todo lugar, certo? É como se ele fosse infinito. Só que tem alguns pontos onde esse vetor é tão fraco de intensidade que ele nem interage com as coisas nessa distância, certinho? Que é o que acontece com o meu sensor tão longe. Mas quando a gente vai aproximando, a gente observa que a intensidade do campo elétrico aumenta e aumenta muito. Sempre lembrando a relação de o campo elétrico gerado por uma carga só depende dela e não da carga de teste que está testando esse campo elétrico. Belezinha? E aqui, só para um viés de brincadeira aqui, de comparação entre cargas e tal, a gente pode fazer alguns experimentos, que é colocar uma carga positiva, repulsão, certo? Uma carga negativa, aproximação. E, gente, olha as linhas de campo elétrico. Aqui que a gente pode observar é um dipolo elétrico, certo? Onde é formado por duas cargas, um dipolo é caracterizado por duas cargas pontiformes, certo? E a característica do campo elétrico formado por essas duas cargas, por essa configuração, é bem específico, que é essa que a gente pode ver. Olha o que a gente tem aqui, as linhas de campo com uma densidade bem grande, ó, tem bastante linhas de campo que saem da carga positiva, vão para a carga negativa, e ó, olha que belezinha, fazem toda uma trajetória, certo? Porque elas devem começar na carga positiva e sempre terminar na carga negativa. Ó, nossa, isso é fantástico. Quando a gente aumenta a distância, olha que louco. Olha o que aconteceu com o meu campo elétrico. Olha que bacana. Olha os vetores indo da carga positiva para a carga negativa.
Isso é o que acontece. Isso é o que acontece quando a gente tem duas cargas no espaço. É como se existissem esses vetores no espaço, certo? Que vão fazer os meus sensores interagirem desse jeito. Então, ó, vamos supor que eu tenho no espaço duas carguinhas. Não existe vetor, eu não consigo visualizar esses vetores. Só que eu consigo visualizar o meu sensor. Pumba! Ó, o meu sensor está apontando o quê? Lá para a carga negativa, certo? Porque é a direção do campo elétrico. O campo elétrico, ó, se eu coloco perto da carga positiva, ó, não é um campo de repulsão, um campo de afastamento muito grande. Então, ó para onde está a direção nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar, exatamente para onde aponta os meus vetores de campo elétrico. Se eu coloco aqui, ó, bem na linha entre as duas cargas, ó, aponta lá para a carga negativa. E se ó, eu afasto da carga positiva, a intensidade que está relacionada ao campo elétrico no meu sensor é muito alta, mas eu afasto, ó, no meio entre eles, ó, fica bem pequena. O campo elétrico aqui é bem fraco, certo? Só que eu vou aproximando da carga negativa, olha como aumenta, certo? Isso é fantástico, isso é fantástico. E a gente pode pôr vários sensores, ó. Vários sensores, porque na vida real eu consigo pôr sensores. E se a gente colocasse vários sensores desse jeito, é essa configuração que eles experimentariam, certo? Que são sensores de campo elétrico, que vão mostrar para onde o campo elétrico está apontando, certinho? E galera, esse foi o experimento. Eu acho que foi o mais legal de todos, porque dá para fazer muita coisa, dá para brincar de muitos jeitos aqui. Dá pra gente colocar uma carga positiva aqui, uma carga positiva aqui. Fazer uma salada aqui, ó. Fazer uma salada. E olha só, o que vai acontecer? Eu tenho um monte de carga pontiforme no espaço. Eu vou ter o meu espaço vetorial todo maluco, com vetores apontando para todos os lugares. Por quê? Eu tenho a repulsão ocorrendo entre esses campos aqui. Entendeu? Certo? E a gente pode ver isso na prática, que é o mais genuíno através desse experimento. Existem alguns experimentos também, são feitos com limalha de ferro. Isso é experimento de verdade mesmo. Limalha de ferro, que é basicamente eu faço um dipolo elétrico, certo? De uma forma que eu possa carregar duas carguinhas. E eu espalho limalha de ferro, certo? Que é pelo espaço, e essas limalhas elas vão seguir as linhas de força, as linhas de campo elétrico. E é muito interessante, eu até posso levar quando a gente voltar nas nossas aulas presenciais, porque é muito interessante, porque a gente vê basicamente o espaço vetorial relacionado ao campo elétrico em questão, certo? E isso é fenomenal, extremamente genuíno. E eu espero que vocês tenham gostado desse esquema de aula, que são esses experimentos. Eu espero que tenha clareado e talvez até tirado algumas dúvidas referentes a esses tópicos, certo? Se não retirou, estou totalmente aberto para vocês. Espero que vocês me procurem, beleza? E nas aulas eu sempre vou tentar sanar as dúvidas de todo mundo, belezinha? Bom, obrigado galera, até a próxima aula, que aí provavelmente vai ser a continuação do nosso assunto de campo elétrico.